Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, que você acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas. Também acompanha pelo nosso portal sba1.com. Anota aí, sba1.com. Você tem a transmissão ao vivo do Agrocanal, do Canal do Boi. Tem notícia, tem informação, tem bons negócios, tem a nossa agenda de leilões. Então fica de olho, sba1.com. Também transmitindo pelo Facebook, você está nos acompanhando também aí pelas mídias sociais, você acompanha pela Claro TV em todo o Brasil e a Neo TV, levando o Canal do Boi para todo o Brasil e também Paraguai. A partir deste momento, o Agricultura BR vai sendo transmitido em sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. E atenção pecuária do Brasil, porque eu começo falando de pecuária. Jorge Zaidan já destacava isso no programa Mais Pecuária de ontem. Nós conversávamos muito sobre o balizador GPB. O balizador GPB trouxe informações importantíssimas sobre o cenário atual. E eu começo falando aí sobre esse assunto que está na tela. São Paulo vai mantendo a média de R$ 210 até R$ 215 por arroba, é a média no estado de São Paulo, garantindo aí valores já com uma regularidade. Já temos aí mais de 10 dias com esses valores sendo praticados no estado de São Paulo, com muita movimentação. É isso mesmo, terça e quarta-feira normalmente você tem uma concentração maior da comercialização de animais. Mas o que chama muita atenção é o valor em alguns estados. Vários estados brasileiros ultrapassaram aquela marca de R$ 200 por arroba. É isso mesmo, estados do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Goiás, atingindo aí valores realmente que chamaram muita atenção. Esses valores que eu estou falando é importante destacar porque passa dos R$ 200, a maior parte deles vindo num valor à vista, mostrando força para a pecuária brasileira. Os negócios realmente melhoraram e isso fez destravar as posições negociadas aqui no Brasil. Tivemos muita comercialização nesta terça-feira e pelo acompanhamento que a gente vai fazendo aqui, nós temos aí nesses estados, né, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, também com comercialização muito forte. Neste momento, a negociação realmente é mais expressiva. Seguindo ainda falando do balizador do GPB, falo agora de fêmeas negociadas no Mato Grosso do Sul. Por que a gente destaca isso? Porque o GPB trazia esse número para nós, mostrando, por exemplo, que Mato Grosso do Sul está com valor para a arroba da fêmea, da vaca, a R$ 190. Esse valor, se você que é do Mato Grosso do Sul, que acompanha a pecuária no Brasil inteiro, há pouco tempo atrás, pouco mais de 30 dias, esse era o valor que estava sendo ofertado para o boi. Então, muita atenção aí na negociação, já que temos aí elevações aí para os negócios com a arroba da vaca gorda e do boi gordo nos estados brasileiros. Mais do que isso, falo sobre expectativas, porque os pecuaristas do grupo GPB, de acordo aqui com o coordenador, o Luiz Zilo, ele que é coordenador do balizador GPB, expectativa dos pecuaristas é de uma nova melhora para a próxima semana, então pecuarista, fica atento às informações, fica atento aqui no Canal do Boi que você vai tendo todos os destaques em torno da comercialização do boi gordo. Seguimos essa edição do Agricultura BR falando a respeito de informações que a gente vai trazendo por aqui. Tivemos um anúncio no estado do Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira com uma unidade frigorífica, está escrito na tela, foi o JBS, lá de acordo com a nossa apuração, de Sidrolândia, no interior do Mato Grosso do Sul, contratando um turno inteiro, contratando aí 150 funcionários para a atuação, mostrando que vai aquecendo a sua necessidade de abates. São informações que estão oficiais, inclusive pelo governo do estado, já que a medida de seleção desses funcionários vem através do governo do estado de Mato Grosso do Sul.
E olha, logo mais será lançado às 16 horas, às 16h30 está marcado com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, o Plano Agrícola Pecuário da campanha 2020-2021. Está marcado para as 16h30, nós vamos começar a nossa transmissão na terceira edição do Agricultura BR, como tradicionalmente fazemos todos os anos, é o compromisso do Canal do Boi aí com o produtor rural brasileiro. Olha, as expectativas daqui a pouco eu falo, mas você vai acompanhar agora o que se espera deste momento. Quem vai falar a respeito deste assunto na reportagem de Valdir Pacheco são o pessoal que representa a ProSoja, em especial as expectativas do vice-presidente da ProSoja mato-grossense. O Ministério da Agricultura anunciou que o Plano Safra 2020-21 será divulgado hoje, dia 17 de junho. Segundo a ministra Tereza Cristina, a prioridade no crédito agropecuário para a temporada será novamente os pequenos e médios produtores. Ela citou a mais recente ferramenta de captação de recursos para o setor agropecuário, principalmente para os grandes produtores, embutida na Lei 13.986, de 7 de abril de 2020, a antiga MP do Agro, que trouxe várias mudanças no sistema privado de financiamento do agronegócio. Eu conversei via internet com Fernando Cadori, vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, sobre as expectativas da entidade para o lançamento desse Plano Safra. Mato Grosso é o maior produtor de soja, milho, algodão, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Mas existem gargalos que precisam de solução, como o déficit no armazenamento da produção. A ProSoja vem pleiteando algumas ações com relação ao novo Plano Safra desde o início. Inclusive, foi a primeira entidade que apresentou um projeto para o Ministério da Agricultura. E nesse projeto, além de outras coisas, a gente pede a redução das taxas de juros aí, para que se equipare ou fique mais próximo à taxa Selic. Hoje a gente tem operado, a Selic tem sido operada a 3%, e a captação está entre 6%, 8%, 10%, dependendo do tipo de produtor e da modalidade que cabe. Então, a gente espera essa equalização das taxas de juros, tanto para custeios, quanto para aquisição de máquinas e, principalmente, para armazenagem. A gente tem um déficit de armazenagem muito grande no estado de Mato Grosso, e a gente espera que essas taxas venham equalizadas para toda a cadeia, e principalmente para a construção de armazéns. Eu também perguntei sobre as garantias reais que o produtor deve apresentar no financiamento de uma unidade armazenadora. Veja bem, você tocou num ponto muito importante que a gente tem dado ênfase nele. Hoje o mesmo dinheiro para aquisição de uma máquina e para um armazém necessita de garantias diferentes. A gente gostaria que o mapa visse isso, a gente já levou esse pleito para o Ministério da Agricultura, que a flexibilização das garantias acontecesse para as estruturas de armazenagem. Nós entendemos que o produtor tendo armazém na sua propriedade, hoje Mato Grosso tem um déficit de quase 50% da capacidade estática, até a questão logística melhora, porque se eu tenho mais tempo para armazenar meu produto, eu desafogo as estradas, que já são poucas, enfim, além de o produtor ter segurança. Hoje, o Mato Grosso tem 55% da capacidade estática que precisa, e desses 55%, menos da metade está na mão do produtor rural. Então, a grande maioria está na mão das trades, das cooperativas e dos armazéns gerais. Isso é ruim? Não, não é ruim. A gente precisa das empresas, precisa dos armazéns gerais, mas o produtor também precisa da sua capacidade estática, e é uma questão até de soberania. O produtor poder guardar seu produto, o país, o estado poder guardar seu produto. Então a gente tem batido forte nessa tecla, esperamos que com o tempo o MAPA enxergue isso, e além da flexibilização do crédito, que hoje é muito burocrático, muito pesado, se olhe para esse lado também como uma válvula de escape logístico e não só estático. Um outro gargalo é a logística para escoar toda essa produção do estado. Nós precisamos sim da ferrovia, das estradas, obviamente, mas como eu falei, são a junção dos modais que vão fazer com que a engrenagem funcione. Então, também não adianta a gente ter ferrovia e rodovia se a gente tiver uma concentração do fluxo
de mandar isso para os portos, a gente vai criar um gargalo nos portos. Então, daí a importância das estruturas de armazenagem no produtor, o direito de passagem, a concorrência das ferrovias também, é importante que se diga que também não adianta se construir uma ferrovia se ela não tiver a livre concorrência, o livre mercado, para que a gente opere em ferrovias, preço de ferrovias, e em rodovias, preço de rodovias. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e o Plano Safra, lançamento da campanha 2020-2021, vai acontecer logo mais e você vai acompanhar dentro da programação do Canal do Boi, na terceira edição do Agricultura BR, a partir das 16 horas. Nós tínhamos feito já há algumas semanas algumas projeções em relação a taxas de juros. Essas taxas de juros, seguindo a linha de que vem sendo adotada já nas últimas safras, considerando taxa Selic e o seu fator multiplicador para embasar as taxas que são colocadas para subvenção agrícola, ela deve ficar aqui no Brasil para os chamados produtores de classe média entre o intervalo de 5,15% até 5,40%, deve ser uma média entre esses dois fatores. Também devemos ter a confirmação de 3%, ou talvez um pouco mais do que isso, para o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Aliás, o PRONAF amanhã traz, o Ministério da Agricultura traz mais informações sobre o PRONAF, mas claro que vai sair já hoje às 16 horas esses números. E os demais produtores, ou os grandes produtores, vão ter uma taxa aí pouco superior a 6%, deve ficar em 6,6% até 6,8% essa taxa. Ela era mais de 8% na última campanha. Os números, de acordo com aquela projeção, vem com esse cenário. Nós tentamos confirmar junto com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, claro que ela não confirmou, mas de qualquer maneira, eles devem vir dentro dessa lógica, obedecendo um critério no qual vai ser confirmado um valor muito parecido com aquele que foi disponível no último plano agrícola. O valor total do plano influencia diretamente nas taxas e também esse cálculo de projeção, como foi feito em todas as últimas campanhas em relação ao recurso disponível através da taxa de juros para a subvenção de crédito agrícola. Então, algo que o Canal do Boi vem acompanhando, já tínhamos colocado essas projeções anteriormente no ar, muita gente não gostou, evidentemente, acredito que poderia ser mais baixo, mas obedecendo os critérios dos últimos anos, deve ficar nessa casa e você vai acompanhar tudo isso ao vivo aqui no Canal do Boi, na terceira edição, a partir das 16 horas, vamos ter o João Pedro Couto Dias, consultor do SBA, vamos ter representante do Sicredi da região centro-oeste do país, também do Santander Nacional, professor Marcos Fava Neves participa conosco, vice-presidente da ProSoja de Mato Grosso também, entre outros convidados que você vai acompanhar na programação do dia de hoje. Vamos falar agora do que está sendo projetado de embarques no mês de junho. Nós vamos trazer aqui números da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Ela tem uma consideração diferente daquela que é feita pela Secretaria de Comércio Exterior e elevou a sua estimativa de exportação de pouco mais de 10 milhões de toneladas em junho, que é o que se trazia na semana passada, para quase 14 milhões de toneladas agora, nesta semana, também para o mês de junho. Acompanhe conosco como é que ficaram esses números de acordo com a ANEC. Você tem aqui os embarques de soja, aqui são estimativas, as estimativas que são feitas pela ANEC em relação ao que nós temos de programação de navios. Esse fator que é determinante na diferença entre a Secretaria de Comércio Exterior e a programação dos navios que é considerado pela ANEC. Enquanto que a Secretaria, ela considera aquilo que de fato deixou ou que registrou nota, no caso da ANEC,
considera esses embarques de navio. Aqui você vê que na semana passada a projeção chegava a 10 milhões e 800 mil toneladas, agora, pelo line-up de portos, vai chegando para 13 milhões de toneladas a exportação, embarque de soja para essa campanha atual no mês de junho. Os embarques continuam extremamente elevados. E se considerarmos o que já foi embarcado, mas essa projeção da ANEC, os números para o primeiro semestre realmente disparam. Esses números já passam da marca de 62 milhões de toneladas ou vão passar ao final desse mês. Veja só que a elevação, se confirmada, vai chegar a ficar acima de 40% frente ao primeiro semestre do ano passado. Veja que em 2019, o primeiro semestre embarcou 45 milhões e 200 mil toneladas de soja pelas tradings que operam no Brasil. Já 2020 deve ter um primeiro semestre com 62 milhões e 800 mil toneladas, é o que vai garantindo aqui a ANEC de acordo com as suas projeções que você acompanha aqui no Agricultura BR. Está muito aquecido o mercado, nós tivemos algumas projeções aí que mostram, a gente tem falado como que está a diferença de valor de tonelada da soja já há algumas semanas entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil já tem uma soja mais cara que a dos norte-americanos já faz algum tempo, já faz pelo menos umas 5 ou 6 semanas. Essa diferença estava oscilando ali por tonelada na casa de 7, 8 dólares, mas chegou a 20 dólares agora com as questões da demanda sobre soja brasileira e também o fator dólar. Há pouco, soja em Chicago vinha próxima à estabilidade. Vamos dar uma olhada como é que vem a operação com a oleaginosa. Hoje, pelo menos até a hora que começou a Agricultura BR, não tinha nenhuma confirmação de vendas avulsas pelo Departamento de Agricultura americano e continua muito estável a soja. Em Chicago, julho vem com 8 dólares e 66 centos mais 4 bushel, agosto 8,67, setembro 8 dólares e 66 centos mais 4 por bushel, novembro 8 dólares e 72 centos mais 4 por bushel. São os negócios que trazemos agora com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe conosco agora como é que vem o dólar comercial. O dólar vinha em alta há pouco. Temos o dólar agora com nova alta. Vai se mantendo acima de 5,20. Daqui a pouco o Pulga vai confirmar que parece que o dólar chegou a vir para um campo negativo. Hoje eu reduzi muito essa alta, mas agora a alta é de quase 0,5%, vem para R$ 5,25, mais 8 a moeda norte-americana. Continua com uma operação mais alta, o dólar vai estabilizando, pelo menos vamos enxergando, está difícil enxergar um dólar estável. E eu vou conversar com o Walter Pulga agora sobre isso, sobre o que vem acontecendo no mercado financeiro, com o dólar, claro que vai influenciar nos negócios com a agricultura e com a pecuária. Walter Pulga, olha, a gente está vendo o dólar ali a R$ 5,25, eu falei assim, parece que está buscando ali uma banda de negócio na casa de 5,20, mas está muito cedo para afirmar, tem muita instabilidade com o câmbio no mundo todo, mas aqui no Brasil especialmente. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, as indicações lá nos Estados Unidos de que o Federal Reserve prepara ou apoia no governo Donald Trump um apoio de $1 trilhão para a economia norte-americana e que boa parte desses recursos chegariam ao produtor rural, trazem aí uma movimentação, vamos dizer, positiva para a economia americana e algumas preocupações em outras regiões do mundo. Até porque, de outro lado, enquanto os Estados Unidos prepara aí um pacote de ajuda, o Japão também, a economia dos seus países, lá na China há preocupação com uma retomada, uma alta dos casos de Covid-19, ou seja, não há controle ainda na China sobre a pandemia, o que fez com que a China até suspendesse cerca de 1.000 voos diários que saem lá de Pequim.
Portanto, isso balança um pouco toda a operação de câmbio no mundo e traz uma corrida de novo para o dólar. Então o dólar tende a se valorizar não só frente ao real, como frente a outras moedas, e isso é o que está ocorrendo agora. O dólar retoma a trajetória de alta frente ao real, sobe agora mais de 0,5%, vai a R$ 5,25 mais 70, é o valor mais alto do dia hoje. Chegou a ceder, chegou a cair para 5,18, você lembrou bem, logo na abertura dos negócios, mas em seguida veio num movimento de alta e até este momento está em alta. Não é surpresa, o mercado já se movimenta, também de olho no que vai ocorrer daqui para frente. Porque hoje, depois do fechamento dos negócios nos mercados financeiros, nós teremos o anúncio do Banco Central da decisão do Conselho de Política Monetária. Se nós teremos outra redução na taxa básica de juros, a chamada taxa Selic. Hoje, em 3% ao ano. Deve cair, segundo analistas, para a faixa de 2,25% ao ano. E o Banco Central, já se especula, deve sinalizar também um controle agora para a queda da taxa de juros. Ela já estaria tão baixa a ponto de afugentar, vamos dizer assim, investidores que chegam ao Brasil diante de uma remuneração muito mais baixa do que nós tínhamos em meses anteriores. É a política que o Banco Central implementa nas suas últimas reuniões e a perspectiva é de que tenhamos aí uma queda na taxa de juros. Portanto, quanto haverá hoje de redução na taxa Selic é o que o mercado está de olho. Quando eu falo mercado, eu falo os operadores do mercado de câmbio, né? Mas não só do mercado de câmbio, viu? Nós temos também preocupações porque essa baixa na taxa básica de juros, ela tem um limite. A partir de um certo limite, ela causaria problemas para a economia brasileira. Por isso, os conselheiros do Comitê de Política Monetária do Banco Central tomam muito cuidado e discutem até onde é possível baixar a taxa Selic sem prejudicar a economia, sem afugentar tantos investidores que chegam do exterior para o Brasil. Enquanto isso, de olho no que ocorre na Bolsa. A nossa Bolsa sobe de novo, sobe 1,22%. A índice Bovespa já registrava uma alta nesta quarta-feira. Os investidores estavam na expectativa desse novo corte na taxa básica de juros, o que será anunciado, como eu disse, depois do pregão de hoje, e aguardo uma sinalização das próximas atitudes, as próximas medidas de política monetária. Bom, o mercado trabalha em alta e o destaque hoje são ações do agronegócio, viu? Enquanto a nossa bolsa sobe neste momento, vamos repetir de novo a alta que nós temos, olha, 1,22% aos 94.671 pontos. Se bem que hoje a nossa bolsa já passou dos 95 mil pontos. Os analistas de mercado esperam que até o final do ano, pelo menos uma boa parte deles, espera que nós tenhamos a manutenção dessa faixa de 95 mil pontos. Uma pesquisa recente feita pelo Bank of America, o BOFA, indicava que 60% dos executivos consultados acreditavam aí na manutenção dessa faixa de pontuação para o índice Bovespa. Mas eu dizia que o destaque eram empresas do agronegócio. E, de fato, entre as maiores altas hoje, nós temos JBS, que neste momento tem uma alta de mais de 4,20%. Os papéis do JBS sobem agora 4,22%. Mas não apenas JBS sobem, não. Também Brasil Foods ganhava agora há pouco 3,2%. Marfrig também tinha alta de 1,3%. E ações da Minerva, ações ordinárias do Minerva, tinha uma desvalorização de 1,8%. Enquanto Marfrig, Brasil Foods e JBS têm alta, Minerva vinha em baixa agora há pouco. Provavelmente haverá uma reversão. Há uma acomodação no mercado hoje para as ações do agronegócio. Nós temos também empresas da área de eletrificação, de energia elétrica em alta, e temos também a Petrobras com alguma alta de mais de 3%, ou melhor, alta agora muito pequena até. Petrobras sobe menos de 1%, sobe 0,09%, é uma alta pequena, mas vale lembrar que a Petrobras influi muito na pontuação do índice Bovespa, porque tem um volume de papéis muito grande negociado. Isso pesa na composição desse índice que, como é importante ressaltar, trata-se de uma carteira teórica. Então, índice Bovespa é uma carteira teórica, Índice Bovespa à vista é só uma indicação da movimentação dos papéis no mercado para que se tenha uma noção do comportamento do mercado de ações. É uma referência? É uma referência. Sempre é bom estar de olho no que ocorre com os papéis que são negociados em bolsa. O dólar tende
a manter a alta durante o dia e é esperar agora não só o anúncio do Plano Safra, não, Fabiano, mas também o anúncio da nova taxa Selic que será anunciada após as 18 horas e 30 minutos pelo Banco Central. É com você. Tá certo, Walter Pug. O Walter Pug lembrou muito bem. Amanhã ele, inclusive, vai estar apurando mais uma vez com as fontes que a gente tem conversado em São Paulo, porque se a reclamação já, considerando as projeções de Selic, a Selic que tem e as projeções para as taxas desse Plano Safra já geraram descontentamento, imagina com uma taxa ainda mais baixa que deve ser confirmada no final do dia de hoje, muito bem lembrada pelo Walter Pulga Júnior. Seguindo o programa por aqui, eu falo sobre soja com negócios nos portos. Você acompanha comigo como é que vem com a entrega em julho. Portos de Santos e Paranaguá vindo a R$ 110 a saca de 60 quilos, de acordo com nossos amigos da Grãos Corretora, que nos trazem diariamente cotações e números aqui para o Agricultura BR. Um grande abraço à turma da Grãos Corretora. Vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de embarques de milho, vamos falar também sobre RenovaBio e outros temas aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e agora o tema por aqui é milho. Vamos falar da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, trouxe importantes levantamentos a respeito das suas estimativas de exportação no mês de junho. E como elevou os números para a soja, aumentou bem para 13 milhões de toneladas, aliás, foram 2 milhões e 200 mil toneladas a mais na estimativa de embarque de acordo com o line-up de portos. Elevou também o do milho. Vamos dar uma olhada como é que está ficando o milho agora. Nós temos aqui números relacionados ao mês de junho. A estimativa anterior eram de 684 mil toneladas na semana passada, agora passa para 1 milhão e 40 mil toneladas de milho a serem embarcadas durante esse mês de junho. Com essa totalização, os números que vão somar no primeiro semestre, já dá para ter uma ideia, porque já tem 5 meses, mais o que vai somar de junho, e é o que você confere agora conosco. Você vai ver um número agora no qual o primeiro semestre de 2019 é muito mais alto, né? Você teve ali uma disposição maior de milho, não é só porque a safra era ligeiramente maior, nem era tão maior assim, mas era que a disposição de milho para exportar era muito mais alta. Veja só os números agora na tela comigo, porque acabando do jeito que a ANEC está dizendo, o primeiro semestre vai ter, o primeiro semestre de 2019 totalizou embarques de 7 milhões e 900 mil toneladas de milho, nos 6 primeiros meses. Agora, em 2020, considerando esse cenário todo, vai para 2 milhões e 800 mil toneladas de milho. É uma queda, pode voltar aqui, deixar o gráfico lá atrás, de 64,5%. Ok, cai 64,5%, mas isso aqui não deve ser considerado como um fator negativo, porque, como eu disse, milho, ano passado, havia muito mais cereal disponível para exportação. Vamos dar uma olhada como é que vão os negócios com milho nos portos brasileiros. Você acompanha comigo os destaques. Você tem aqui Portos de Santos e Paranaguá vindo a R$ 47,50 a saca de 60 quilos. Entrega agora no mês de julho, de acordo com a Grãos Corretora, sempre trazendo para você informações em torno do que vem acontecendo com as cotações e também nos portos do Brasil. Sigo falando de milho, vamos dar uma olhada rápida como é que vem o milho lá nos Estados Unidos. A situação vem num campo negativo aí de quase 1% de queda. Quase 1% de queda, no mais curto prazo cai 1%. E as demais vão caindo perto disso. Posição de julho, $3,25 mais 4 bushel. Setembro, $3,31 por bushel. Dezembro, $3,39 mais 6. Março do próximo ano, $3,51 mais 2 por bushel. São os negócios que a gente vai encontrando por aqui. Os negócios realmente vêm em queda. A situação
é complicada em relação a milho nos Estados Unidos, tem pouca expectativa o milho lá nos Estados Unidos. Esse é um fator por conta dos problemas, claro, que são gerados pelo etanol, que lá são produzidos à base de milho, criado por esse petróleo mais baixo. A demanda é um fator determinante e a produção de milho lá, 1/3 vai para o etanol. Vamos mudar de assunto agora para falar de cana-de-açúcar, para falar de RenovaBio e o chamado CBio. Esse CBio que teve a primeira comercialização confirmada na sexta-feira. A Datagro informou que uma das suas divisões fez a aquisição. Essa aquisição foi uma aquisição pequena, de 100 CBios, podemos colocar assim, é um valor de R$50, mas é um mercado que promete movimentar milhões. E sobre este assunto, o Roberto Holanda Filho, ele que é presidente da Biosul, fez um comentário sobre a importância do CBio e do RenovaBio. Nós estamos seguros que essa primeira operação do RenovaBio, sobretudo num momento tão complicado como o que nós estamos vivendo, é um recado firme de que o programa segue firme e forte e que vai trazer muito resultado positivo para o Brasil. Estou certo que você já tomou o seu café hoje. Aliás, é a bebida de preferência nacional. Se considerar aí pela litragem consumida, apenas água é mais consumida que café. Agora, o café com qualidade, com melhor aroma, com melhor sabor, é uma busca constante em todos os lugares onde se produz. E aqui no Brasil não temos apenas a maior produção, mas também uma grande qualidade de café. Apesar do mundo considerar o colombiano o grande café do mundo, o Brasil produz cafés tão bons quanto. E o estado do Paraná tem se preocupado muito com a qualidade do café e, por isso, promove um concurso já há pelo menos 17 edições que vem garantindo premiar os melhores cafés produzidos no Paraná. E é o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. A Câmara Técnica do Café organiza aqui no Paraná o concurso Café Qualidade Paraná, com o objetivo de estimular e aumentar a produção de cafés com maior qualidade. Juntamente com o IDR e a Par, auxiliam os produtores desde a variedade mais adequada, passando pelo processamento, beneficiamento e torra desses cafés. Tudo isso com o objetivo de agregar maior valor à saca do café paranaense. O estado do Paraná conta com um concurso para promover cafés de qualidade no estado. Este concurso já está indo para a 18ª edição e normalmente a premiação, com a presença dos patrocinadores do concurso, é feita durante a Exposição Agropecuária de Londrina. Mas este ano, por medida de segurança por conta da pandemia, a entrega dos lotes dos cafés premiados está sendo feita de forma individual. A Câmara Setorial do Café conta com patrocinadores que apoiam e incentivam a realização do concurso. Nós incentivamos esse concurso em virtude das raízes do Sicredi serem do agro, né? Então nós procuramos sempre incentivar tudo que beneficie o produtor rural, com atividades como essa que vão ajudar o produtor rural a ter melhor qualidade de fruto, melhor produtividade e com isso vai ter um valor agregado maior para o produtor, onde ele vai ter maiores ganhos, né? Então esse é o grande objetivo do Sicredi, né? O esforço dos técnicos no Paraná está na difusão de tecnologia para a produção de cafés de qualidade que possibilite maior remuneração por área, através dos cafés especiais. Um trabalho técnico para aumentar a qualidade da bebida no estado e o resultado desse trabalho é divulgado através do concurso Café Qualidade Paraná. O concurso tem sido uma ferramenta que tem modificado a imagem do café do Paraná. Hoje o Paraná já tem uma imagem de produção de cafés de alta qualidade. Quando um produtor é premiado, ele não só tem o benefício próprio, mas a região toda, o município, a região, também se beneficia com a comprovação dessa qualidade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
E a Conab adiou pela segunda vez a tomada de informações, a coleta de dados sobre o setor cafeeiro do Brasil. Isso ocorre por conta dos problemas criados pela pandemia do Covid-19. Apesar do campo estar mais protegido, a Conab entende que não é o momento para colocar os técnicos para fazer os levantamentos nas áreas de produção de café. Portanto, adiado pela segunda vez, não foi colocada uma nova data, mas é melhor deixar passar realmente esse primeiro momento. Vamos falar de café agora, só que negócios com café, acompanhem conosco como é que vem a comercialização do café, negócios que dão referência aqui no Brasil, é Nova York na tela. Nova York que vinha caindo, derretendo já há algum tempo, influenciando negativamente preços no Brasil, agora reage bem inclusive, mas nada que devolva as posições de mais curto prazo para $1 por libra-peso. Observe que a posição de julho vem a 95 centes mais 45 a libra-peso, setembro 97 centes mais 35, dezembro 99 centes mais 50 e a posição de março de 2021 a $1, 1 cente por libra-peso mais 80 são os negócios que temos hoje com café em alta em Nova York. Veja conosco agora como é que vem o mercado futuro do café Robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Nós temos Robusta também alta hoje, posição de julho sobe 0,78% para $1.157 a tonelada. Setembro, $1.188 a tonelada. Novembro, $1.207 a tonelada. Janeiro, $1.228 por tonelada. São as negociações chegando próximo a 1% que temos com o café Robusta negociado na Bolsa de Londres. E a gente continua falando sobre Plano Safra. Eu já trouxe essa informação por aqui. Hoje, a partir das 16 horas, o Canal do Boi traz a cobertura completa do lançamento do Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário, que você vai acompanhar a partir das 16 horas na terceira edição do Agricultura BR de hoje. Você vai ver agora algumas expectativas. Você acompanha uma entrevista de Walter Pulga Júnior com Ademiro Vian, que é um dos grandes representantes do sistema bancário do Brasil, que fala sobre o que ele espera para o lançamento deste Plano Safra aqui no Canal do Boi, depois das 16 horas. Acompanhe. Ademiro Vian, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Vamos falar do assunto que você domina e domina muito, que é o Plano Safra, crédito rural, crédito agrícola, ou seja, financiamento para atividade no campo. Bom, uma novidade nesta manhã, amplamente divulgada, é de que o ministro Paulo Guedes concordou em aumentar entre 700 até 1 bilhão de reais o dinheiro para subsidiar programas como Moderagro e Moderfrota agora em 2020 e 2021. Isso resolve o problema do homem do campo? É um prazer estar conversando mais uma vez com vocês. Tá? É muito importante, sim, Pulga, esse valor de 700 a 1 bilhão. E ele é muito importante por quê? Porque ele é uma equalização da taxa de juros e para investimentos, né? E isso é muito importante, alavancar o investimento nesse momento aqui de saída da crise, né? Da pandemia. Mas, de toda forma, é um valor que eu considero expressivo, importante, principalmente nessa conjuntura econômica que estamos vivendo. Mas, sem dúvida, mais uma vez, muitíssimo importante alavancar o investimento. Bom, nós temos então esse quase 1 bilhão a mais, que vai se somar já ao que estava previsto, mas taxas de juros recuam, mas não recuam como o produtor desejava. Bom, segundo as informações
ainda é uma especulação, para o Pronaf os juros variariam aí entre 13% e 4%, para o Pronamp 5%, para os grandes produtores até 6%. E o total de recursos disponibilizados subiria aí cerca de 6% para quase 236 bilhões de reais. Esse avanço é uma novidade ou é um pouco mais do mesmo, Ademiro? Não, é mais do mesmo, Pulga, não tem novidade nenhuma. Por quê? Porque o volume de recursos saindo aí da ordem de 222 para 235 bi vai crescer aproximadamente 6%. E esse 6% não tem nenhuma, vamos dizer, uma grande vitória do Ministério, qualquer que seja, de dizer que eu consegui, que eu deixei, coisas assim. Por quê? Porque essa margem de crescimento é uma margem de inflação, é uma margem de correção de acordo com a PEC do gasto público. Então, nós temos que olhar a PEC. A PEC, ela colocou travas, limitações lá atrás. Então, crescer 6% é pouco pela necessidade do setor, pelo crescimento da área plantada e da produtividade do setor. Então, o 6% ele está dizendo assim, eu vou crescer 6% no volume de recursos, que seria o equivalente a 6% da área plantada da produtividade. Embora não guarde nenhuma correlação, mas é o mesmo número, tá? Mas não tem nenhuma grande novidade nesse volume de recursos, não. Tá certo? O volume é praticamente o mesmo. Agora, em relação às taxas de juros, aí é que eu pergunto, essa redução, então, né, ela contribui? Essa redução, eu quero destacar 3 pontos aqui, Pulga. O primeiro ponto é que a gente não deve ficar olhando, e isso foi um costume aí no passado, de ficar associando as taxas de juros do crédito rural com a taxa Selic. Elas nunca guardaram nenhuma correlação ou relação, tá certo? O que se olhava era que a taxa de Selic era alta, né, vamos dizer, 12%, e a taxa de crédito rural de 6%. Assim, né? Então, o produtor, ele olhava essa diferença, né? E se falava que essa diferença era subsídios, quando na verdade nunca foi. Tá? Agora nós temos uma inversão, nós temos uma taxa Selic baixa, né? E deve baixar ainda mais, e uma taxa de juros de crédito rural acima da Selic. Ou seja, isso significa dizer que em termos reais, o produtor rural está pagando uma taxa de juros real alta. A baixa da taxa de juros, esperava-se, né, que neste plano safra tivéssemos uma redução mais significativa da taxa de juros do que essas que você acabou de anunciar, que deve ficar dessa ordem de grandeza mesmo, tá? Mas e por que não foi baixado mais ainda? Aí que é o ponto, não foi reduzido mais ainda por uma discussão, tá certo, que teve dentro dos ministérios, e eu acompanhei bem, tá certo, e esbarrou nos bancos. E os bancos, e principalmente bancos estatais, que bateram na mesa e disseram, não dá para baixar mais a taxa de juros do que isso, tá certo? Isso é meu limite, ou está muito próximo do meu limite. Eu, banco, não consigo operar com taxas de juros menor do que essas. E aí, por quê? Porque é uma ineficiência do banco. Tá? Então, eu diria para você, resumidamente, que as taxas de juros do crédito rural não baixaram mais por ineficiência do sistema financeiro, e principalmente de alguns grandes bancos. Tá certo? Porque tem um custo operacional muito alto, e quando ele vai colocar o custo, a receita e a despesa, a receita da operação contra a despesa da operação, ele diz que está no break-even, ou seja, está no equilíbrio, que ele não pode baixar mais, senão ele entra num prejuízo com aquela operação, com aquela carteira, tá certo? Então, aqui nós temos que tratar desse ponto aqui para frente. Ineficiência do sistema financeiro na aplicação. E aí eles debitam isso para a questão das questões de custos de observância, que o Banco Central impõe muito custo, etc, etc. Mas também tem que olhar para dentro de casa a forma, a estrutura dos bancos, tá certo? Tem grande banco aí que tem estrutura muito pesada, tá certo? E que precisa agora aplicar tecnologia na contratação, sair do manual e para o eletrônico, para poder baratear o custo da contratação e desta forma ter espaço para poder reduzir as taxas de juros, tá certo? E além de outros mecanismos aí que estamos vendo já com a alocação de capital dessas operações, enfim. Mas essas taxas de juros, eu queria deixar isso bastante claro para o nosso telespectador, o nosso amigo do canal do Boi, que é o seguinte,
Não é possível, tá? Não é possível uma taxa Selic caindo aí agora, mirando para 2,5%, 2,20% no final do ano, com uma taxa de juros de criatural aí da ordem de 6%, 7%, como vamos ter agora, porque 6% é algumas, né? Porque tem operação aí que vai ficar com 8%, 10%, né? na industrialização, etc. Então, é uma taxa de juros real muito pesada para o produtor. Poderiam, sim, ser bastante reduzidas, além do que vai ser, se não fosse a ineficiência do sistema financeiro. Bom, você acaba de ouvir aí já uma pré-análise, né, do Ademiro Vian, que acompanha como professor de OGV, como economista, ele também é do IBDAgro, né, e está acompanhando a evolução dos negócios. Nós vamos aguardar aí o anúncio do Plano Safra, Ademiro, e amanhã você volta para analisar o que de fato foi oficialmente anunciado. Pode ser? Pode ser, porque agora estamos tudo no campo dos especulativos, né? O Ministério da Economia prometeu, falou que sim, mas vamos ver, porque tem uma coisa muito importante que é o pós-divulgação, né? Toda a normatização que o Banco Central edita e o Conselho Monetário solta, né? Aí é que está realmente a confirmação de tudo isso que nós estamos discutindo, tá? E o que foi falado politicamente. Eu agradeço mais uma vez a Ademiro Vian, vou encerrando por aqui, de olho na informação. Daí, Walter Puga Júnior falando com o Ademiro Vian sobre essas expectativas para o Plano Safra. Você já sabe, hoje, às 16 horas, na terceira edição do Agricultura BR, você acompanha tudo o que você precisa saber, com a opinião dos nossos consultores, também com especialistas do agronegócio, representantes de bancos públicos e privados, Sicredi, Santander, participando da cobertura de hoje do Canal do Boi, do Agricultura BR, Marcos Fava Neves, entre outras autoridades que vão estar presentes durante o programa de hoje, terceira edição, 16 horas, ao vivo, Plano Safra. E olha, por aqui vamos falar alguma coisa que foi pesquisada pela FASU, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e trouxe um dado interessante. O consumo maior de carnes está diretamente ligado à capacidade de produção local para que o consumidor possa fazer isso. É o que nós vamos agora acompanhar nesta entrevista feita pela nossa equipe de reportagem no Rio Grande do Sul. O consumo de proteína animal per capita tem como principal influência a capacidade produtiva dos países. Esse é o destaque do resultado no estudo realizado pela Farsul sobre o consumo de carnes no mundo. O cenário econômico também tem grande relevância por se tratar de um produto de alto valor no mercado internacional. As informações foram divulgadas e consideram o período de 1990 até as projeções para 2028, utilizando dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre o consumo de bovinos, suínos, ovinos e frangos no planeta. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente conversa com o nosso parceiro de sempre e economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Olá, amigos do Canal do Boi, prazer estar com vocês hoje. Sobretudo para falar de um assunto tão importante que é esse estudo que nós fizemos ao longo desses últimos meses, que mostra a evolução no tempo do consumo per capita de carne. E nós, carne de uma maneira geral, porque são as carnes, carne bovina, carne suína, de aves, ovina. E quando nós olhamos o crescimento do consumo per capita de uma maneira perspectiva, ou seja, desde 1990 até 2020, com as projeções para 2028, nós vemos com muita clareza que alguns pontos são muito determinantes para a trajetória desse consumo per capita em cada um desses países. O primeiro deles é que só consome carne quem produz carne. Estou me referindo em larga escala. Só é grande consumidor de carnes quem é grande produtor de carnes. Ou seja, nós brasileiros somos um grande consumidor de proteína animal porque somos um grande produtor de proteína animal. Quanto mais a gente exporta, mais nós temos que produzir. E quanto mais a gente produz, mais disponibilidade interna nós temos para o povo brasileiro. Então, o maior interessado em exportar não necessariamente tem que ser o produtor, tem que ser também o consumidor, porque a produção não é um bloco mineral que eu simplesmente vou dividindo ele e vou compartilhando no mundo. Não, nós não extraímos
da natureza, nós produzimos na natureza. Então, quanto mais nós exportarmos, mais nós vamos ter que produzir. E quanto mais nós produzirmos, mais disponibilidade interna vai ter para o povo brasileiro. Então, exportar faz bem. Quanto mais a gente produzir, mais produto terá para aquele consumidor que está aqui perto. É muito mais fácil a gente vender para a pessoa que mora ali do outro lado da esquina do frigorífico do que vender para alguém que mora do outro lado do mundo. Quanto mais exportar, mais produz. Quanto mais produz, melhor para o consumidor brasileiro. A segunda coisa que esse estudo mostra de maneira muito clara é que a economia tem um enorme efeito em termos de consumo de carne. Quanto mais a economia cresce, maior é o crescimento do consumo de carnes no mundo. Se não, vejamos, lá nos anos 90, o que mudou no mundo que fez com que China, com que Rússia, com a Coreia do Sul, o Vietnã, enfim, o que aconteceu nesses países que eles desabrocharam para o consumo de carnes? Crescimento econômico. No caso do Vietnã, China e também da Rússia, queda do Muro de Berlim. No momento que cai o Muro de Berlim, eles passam a ter um modo capitalista de produção, a economia deles começa a crescer, eles começam a consumir carne bovina. Quando nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil, quando temos a estabilidade econômica do Plano Real, lá de 1994, o consumo de carnes no Brasil explode. Por quê? Porque nós simplesmente passamos a ter uma economia com maior capacidade de crescimento e estável. Economia importa para o consumo. Quando nós olhamos ali o final dos anos 90, aquelas crises lá dos tigres asiáticos, da Rússia, do petróleo, o que aconteceu com o consumo de carnes? Caiu. Quando nós olhamos ali 2008, 9, 10, crise do subprime, que trouxe uma crise global, o que aconteceu com o consumo de carnes? Caiu. Em compensação, nos anos em que há um crescimento econômico, há um crescimento do consumo de carnes. Então, a economia ela está intimamente ligada ao crescimento ou decrescimento do consumo de carnes. Por isso que ter uma economia saudável, uma economia que cresce, tomar boas decisões econômicas, importa. Nós mesmos ali em 2015, 2016, que tivemos PIB negativo, caiu o consumo de carnes. Com esse PIB que nós vamos ter negativo esse ano, quem sabe até ano que vem de novo, por conta do coronavírus, de novo nós vamos ter problema no consumo de carnes. Então, consumo de carnes depende da economia e consumo de carnes também depende do volume produzido. Quanto mais próximo da produção eu estiver, mais eu vou consumir. Por isso que países que não são ricos, que é o caso do Brasil, que é o caso da Argentina, que é o caso do Uruguai, enfim, países que são produtores de carne, consomem muito, mas muito mais que países riquíssimos, como Suíça, como Suécia, como Noruega, ou seja, e dezenas de outros muito mais ricos do que nós, com uma renda per capita muito maior, mas com um consumo muito menor, porque nós somos produtores. Então, parabéns a você, produtor pecuarista. É graças a você que nós, brasileiros, consumimos tanta carne bovina. E a produção de carne no país é, em sua maioria, consumida pela própria população brasileira, dando mais ênfase ao estudo realizado pela Farsul. Mesmo em épocas de crise, o brasileiro segue consumindo a proteína animal de forma regular, como aponta a gerente nacional do programa Carne Angus Certificada. Recentemente, a Farsul lançou um estudo que aponta que o consumo de carne está relacionado à capacidade produtiva. Esse estudo vai ao encontro do que historicamente nós sabemos a respeito da produção de carne bovina no Brasil, onde 80% dessa produção é destinada ao mercado interno e 20% é exportada. O que isso nos mostra? Que o mercado interno sempre se mostrou muito aquecido com relação ao consumo de carne bovina, absorvendo grande parte da carne bovina produzida no país. Mesmo tendo uma renda per capita baixa, nós tivemos um aumento per capita no consumo de carne após a estabilidade econômica. Nesse cenário também tem a questão da competitividade entre as carnes, bovina, suína e de frango, aonde o valor que o consumidor paga é muito importante e decisivo, mas sabemos que temos um consumidor no mercado interno cada vez mais informado, nos cobra informação a respeito da produção
como que esse produto chega até ele, quais são as características, além da questão de apresentação, versatilidade, facilidade de preparo e para que no dia a dia ele tenha maior facilidade ao comprar e ao preparar esse produto para a sua família. As perspectivas que nós temos é que esse mercado siga aquecido. E por hoje era isso, a gente agradece a colaboração da Associação Angus, do pessoal da Farsul, sempre buscando trazer as melhores informações. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. E olha, você vai acompanhar agora uma entrevista do meu amigo Jorge Zaidan, que fala sobre as vendas de sêmen e como que tem um começo de ano bastante forte na demanda para a cobertura de animais. Acompanhe. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando sobre o mais recente Index Asbia, que traz os dados do primeiro trimestre de 2020 do setor de inseminação artificial no país. Houve um crescimento. A que você atribui esse crescimento? Obrigado pela pergunta. Sim, nós terminamos 19 crescendo 17% em relação a 18, o que já era um crescimento muito bom. Qual foi a nossa surpresa, Zaidan? Que nós iniciamos o primeiro trimestre de 20 crescendo 23% em relação a 2019, os valores totais, né? 21% quando o tema é o cliente final de sêmen, né? Um crescimento robusto, muito forte. Para a gente até colocar melhor para o telespectador, nós vamos ter os seguintes números. Para gado de corte, em 2018, considerando-se o primeiro trimestre do ano, 1.330.000 doses de sêmen para gado de corte. 19, 1,5 milhão, arredondando. Em 2020, também primeiro trimestre, mais de 2 milhões de doses. Para o gado de leite, em 2018, cerca de 1 milhão de doses vendidas. Em 2019, 1 milhão e quase 100 mil doses. E este ano, já ultrapassando, no primeiro trimestre, 1.136.000 doses de sêmen de gado leiteiro. Ou seja, a alta no gado de corte foi de 33% este ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado e a alta no gado de leite 4%. Se você considerar isso num ano difícil que nós estamos tendo, são números espetaculares. Espetaculares, robustos, o agro não para e o pecuarista acordou para o melhoramento genético. Você me havia me perguntado quais são os fatores que levaram a isso, né? Eu tenho repetido o mantra, Zaidan, que isso é um tripé. O custo baixo, 1 a 2% do custo total da produção de leite ou da arroba. Isso equivale a 1% da arroba? 1 a 2% do custo total de produção, ou seja, de uma arroba. De um arroba ou de 1 litro de leite. Ou seja, é um impacto muito pequeno no melhoramento genético. O segundo tripé é o único insumo, Zaidan, permanente dentro de uma propriedade. Quando você coloca o melhoramento genético, os genes, eles vão a vida inteira daquela propriedade, eles vão atuar ali. O terceiro ponto, muito importante também, o pecuarista que achava que o melhoramento genético atuava somente na ponta da produção, do aumento da produção, ele percebeu que o melhoramento genético atua também na ponta de redução de custo. Quando você tem melhor qualidade de carcaça, precocidade sexual, melhor fertilidade, mais resistência a doenças, você está reduzindo custos da porteira para dentro. Isso também é fundamental. O setor de pecuária de corte vai muito bem, principalmente com as exportações. O Brasil está numa fase maravilhosa no mercado internacional, o que não ocorre com o leite. Sim. Mesmo assim, e diante de muitas dificuldades do produtor leiteiro no custo de produção, teve esse aumento de 4%. Por que esse investimento no leite diante de um cenário não tão bom como o da pecuária de corte? O leite teve alguns problemas no início, esses problemas estão sendo ultrapassados, está tendo um ajuste da produção e tudo mais, e está melhorando um pouco. Mas aí você me pergunta, por que não houve um desinvestimento na genética?
A genética não é de curto prazo. A semente genética que você planta hoje, 2020, é sua vaca em lactação de 2023, 2024. Você não pode desinvestir agora apostando que esse ano. Se não é assim que funciona o negócio. Como eu disse para você, o investimento em genético, o segundo ponto do tripé, é o único insumo permanente. Tome decisões racionais. Não faça bobagem com a genética do seu rebanho, senão daqui a 3 anos você vai pagar essa conta. Onde tudo vai estar bom, o preço do leite está bom e você não tem vaca de qualidade para produzir o leite que você precisa. Ainda de acordo com o índex do primeiro trimestre da Asbia, a maior parte do sêmen vendido no Brasil no primeiro trimestre, imagino que vai se repetir nos próximos trimestres também, a maior parte foi para estados da região central. Além do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, teve também Pará, Rondônia, enfim, o grosso do sêmen de corte foi para essas regiões. Já no sêmen de leite, o grosso foi para a região sudeste do país, com base principalmente em Minas Gerais, que é a maior bacia leiteira do país. Pode mudar esse quadro? Olha, Zaidan, eu acho difícil, porque esse movimento forte da inseminação na pecuária de corte tirou Minas Gerais do primeiro lugar absoluto em venda de sêmen, que era carregado pelo leite, e colocou em segundo lugar. Hoje, quando você tem, se você pegar os 12 últimos meses, você tem Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, né, e provavelmente o Mato Grosso do Sul vai passar para o segundo lugar disso aí, né? Mas, em contrapartida, a gente tem um crescimento importante no leite que vai acontecer, com certeza, nos últimos anos e vai levar Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a um crescimento das vendas. Como é que está o Brasil hoje no ranking mundial? De corte disparado, é o mercado mais importante de corte no mundo inteiro e no leite entre os 5 maiores países. Curioso no corte ser o primeiro, porque o Brasil tem, devido às extensões territoriais enormes, natural que a gente imagine que o gado de corte, lá, o touro está solto na vacada no campo. No entanto, diferente de países como a Europa, Argentina, Uruguai, Argentina, que tem áreas menores, né, que deveriam procurar mais a inseminação artificial para facilitar. Como é que você explica o Brasil assim nessa dianteira? Cruzamento industrial. Simples. Cruzamento industrial é feito com raças taurinas que não poderiam cobrir a campo. A Asbia hoje tem um levantamento não só sobre venda de sêmen, não só para as regiões brasileiras, mas pelos municípios brasileiros. Isso é uma coisa impensável até pouco tempo atrás. Qual a importância disso? Como é que funciona esse levantamento? O CPEA, ele está com a gente há alguns anos, tem feito um trabalho maravilhoso, parceiro de primeira hora, de primeira grandeza. E esse ano, Zaidan, nós colocamos como desafio, e já começar no primeiro trimestre, a municipalização dos dados. O que antes era por estado, raça, estado, virou raça, município. Você imagina que nós conseguimos mapear a inseminação artificial em todos os municípios do Brasil, com a ajuda do CPEA. Um levantamento brilhante, não só de sêmen, mas também de botijões, o que vai nos permitir, Zaidan, cruzar com os dados da defesa sanitária, dados de produtividade e criar, junto com os governos, programas de fomento, melhorar a atuação das empresas de inseminação artificial, das empresas de hormônio, das empresas de nutrição, ou seja, esses dados vão ser realmente um presente da Asbia para o mercado de melhoramento genético. Você me dá a oportunidade de falar sobre a atuação da Asbia em março, quando os problemas da pandemia começaram a se agravar no Brasil, ou uma expectativa de agravamento, e a gente sabendo da importância do setor para o agronegócio, a Asbia conseguiu do MAPA uma carta de livre trânsito de todos os produtos de melhoramento genético, sêmen, embriões, técnicos, equipes técnicas, que tiveram livre acesso e logístico de trânsito, e isso
permitiu pelo visto, 33%. Foi bom para esse aumento. Exatamente, fundamental, né? A inseminação artificial leva a prenhez, que leva ao parto. E tudo, produção de arroba, 1 quilo de carne, 1 litro de leite, começa com o evento de parto, né? Márcio Neri, que é presidente da ASBI, Associação Brasileira da Inseminação Artificial, foi um prazer muito grande conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com você. Grande entrevista feita por Jorge Zaidan, mostrando aí como é que está o Brasil na questão da inseminação artificial. E olha, nos vemos logo mais às 16 horas, terceira edição do Agricultura BR, com o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2020-2021. A gente se vê daqui a pouco, a partir das 16. A todos um grande abraço e até lá!